Reconhecer as contribuições da ciência para o esporte é inevitável, porém, ainda temos gastado tempo e energia com abordagens em métodos tradicionais, descontextualizando e fragmentando em fases da aprendizagem. Reconhecer a alimentação de abordagens tradicionais é um passo importante rumo a métodos de treino que proporcionem ambientes de aprendizagens mais significativos ao jogador. Antes de tudo, um jogo. O jogo deve ser compreendido na perspectiva sistêmica e complexa, onde só o ambiente decidirá o que é jogo ou não. Entender o jogo é entender o estado de jogo, na qual é a condição de concentração em que o jogador se encontra ao ser envolvido e se envolve. É o estado de jogo que garante a condição de entrega total, a certeza que está dando o máximo de si. Na proporção em que o indivíduo se entregou ao jogo, ele mobilizará as competências e habilidades disponíveis para jogar cada vez melhor. Assim, a natureza do jogo exige seriedade. Caso contrário, deixa de ser o jogo. As competências essenciais. A competência está conectada ao poder fazer. Tratando de competências essenciais, é compor que todos são capazes de jogar em algum nível, diferenciando apenas o tempo de experiência e a diversidade da ação. As competências essenciais são divididas em três. A estruturação do espaço, que remete às ações individuais com as coletivas, tais como a relação ao posicionamento dos adversários à estratégia pré-estabelecida coletivamente. Habilidade de interpretação da lógica do jogo, aliada ao amadurecimento cognitivo e ampliação contextualizada de seus esquemas de ação. Aprender a ler o jogo é o comunicar em meio à ação, na relação companheiros e adversários. Segundo, comunicar no jogo. Não é conversarem durante as ações do jogo. A comunicação na ação é uma metacomunicação. Ela é corporal, à medida em que os jogadores aprendem a linguagem do jogo, desenvolve o comunicar por meio de posicionamento individual, de grupo e coletivo. Aprender a jogar é aprender a se comunicar, entender a lógica interna de cada jogo, a relação com a bola. Essa competência não deve ser o simples gesto do domínio técnico, significar as ações táticas, o motivo de se fazer, devem determinar os gestos técnicos, que é o como fazer, desenvolver essas habilidades em contexto na qual a imprevisibilidade esteja presente, simplificar as partes do jogo em fundamentos e gestos técnicos e táticos e condicionantes físico-motores, com a justificativa de ter o domínio primeiro nas partes para poder aplicar ao todo, que é o jogo, descaracterizar as interações fortes. A lógica do jogo passa pela importância das ações táticas, sendo a menos importância a gestos técnicos, que emergem em meio às exigências do jogo. É no sistema complexo de fortes nas interações de seu sistema, de forma que a autorregulação, característica de um sistema autônomo, dinâmico o suficiente para sua autogestão, dá origem aos processos em sistemas complexos, seja contínuos de interação e transformação. Essas interações e transformações incorporam certo padrão organizacional, de modo irão produzir emergências continuamente diferentes. O padrão organizacional dos jogos esportivos coletivos é considerado um processo dinâmico irreversível, que acontece no interior do jogo por meio das interações entre as estruturas sistêmicas visando organizá-las. O sistema caótico, que é o jogo, necessita de constantes organizações. Trazer ordem ao sistema, o jogo, tende ao caos. Sempre que uma ordem é alcançada, uma nova desordem emerge. Os motivos de fazer e como fazer têm um papel importante na organização do caos e na medida que outras ordens e desordens emergem. A organização do processo de aprendizagem visa a materialização da metodologia de ensino pautada no jogo, a partir das competências essenciais. As matrizes são os jogos conceituais, cujas suas referências estruturais e funcionais não precisam ser fiéis à lógica do jogo pretendido. Assim, geram manifestações de inúmeras ações presentes em uma diversidade de jogos, e não apenas a uma diversificação. Já os jogos conceituais em ambientes específicos, essa se aproxima do ambiente formal, com a intenção de aplicar algo que aproxime ao jogo formal. Porém, existe a variação em relação ao cumprir os objetivos. Quem joga marca suas pontuações obtidas por meio das modificações das regras. Os jogos específicos mantêm um ambiente formal. Assim, os conceitos que buscam desenvolver fazem parte do modelo de jogo previamente definido. Assim, os jogos contextuais, as relações diretas com a competição, amistosos e jogos oficiais.
Conclui-se que é importante destacar a manifestação do jogo esportivo coletivo. Por ser jogo, possui uma lógica intrínseca, constante, capaz de possibilitar conhecer uma determinada modalidade onde quer que seja jogada, por quem quer que a jogue. Aprender qualquer jogo esportivo coletivo não pode se resumir em um ensino fragmentado, fora da sua natureza. O ensino deve levar em consideração todo um universo de jogos.